O verão é uma época de calor intenso e muitas atividades ao ar livre, mas também exige atenção redobrada com a alimentação para evitar problemas de saúde. O aumento da temperatura favorece a proliferação de bactérias nos alimentos, o que pode causar problemas gastrointestinais. A alimentação descuidada no verão pode ser o principal fato para a intoxicação alimentar. A falta de líquidos suficientes no corpo pode causar fadiga, tontura e até desmaios, em consequência da desidratação. Além disso, a combinação de má alimentação e exposição prolongada ao sol pode levar à exaustão e problemas mais graves, como insolação. Manter a alimentação equilibrada no verão é fundamental para curtir ao máximo a estação, evitar problemas de saúde. Afinal de contas, ninguém quer passar o verão com problemas, com dificuldade, sem conseguir curtir praia, sem conseguir curtir sol. Para isso a gente convidou a nutricionista Paula Queiroz, que vai trazer dicas muito importantes para você que acompanha o Tudo a Ver. Afinal de contas, a gente vem acompanhando, não é isso, Paula? Uma série de infecções, intoxicações, inclusive temos um surto em várias regiões do país, pessoas com problemas, né, seja no sistema digestivo, gastroenterite, enfim. E eu queria que você já começasse explicando para quem está em casa a diferença de infecção para intoxicação. São problemas muito típicos dessa época do ano, né, do verão. E de fato, como você falou, ninguém quer perder esse período de férias, que é um período que a família consegue ficar reunida para descansar, para aproveitar. Então, a gente tem que ter alguns cuidados com a alimentação para que de fato isso não ocorra. A intoxicação e a infecção alimentares são situações diferentes. A intoxicação acontece quando o alimento está contaminado com toxinas de uma bactéria, de um vírus e de fungo. Então, o grau de intoxicação varia de acordo com a carga de toxina que tem naquele alimento. Por isso que a intensidade do problema, da doença, varia de acordo com pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas têm de forma mais potente, de forma mais intensa, outras de forma mais branda. A intoxicação, ela acontece pela toxina e ela é muito imediata. Então, ela acontece logo após horas a contaminação pela toxina. E aí vem náuseas, diarreia, dores intestinais, dores e desconfortos gástricos. A infecção alimentar, ela acontece pela contaminação do vírus, do micro-organismo vivo, do vírus, da bactéria ou do fungo. Então, intoxicação pela toxina e infecção pelo organismo vivo, pelo micro-organismo vivo. E aí vem febre, vem dores, só que ela também não acontece de forma imediata como a infecção, como a intoxicação. Ela leva um pouco mais de tempo por conta do período de incubação, né, que aquele ser vivo está ali. Então, se a pessoa está contaminada hoje pelo micro-organismo, ela vai começar a desenvolver sintomas daqui a 2 dias, daqui a 24 horas, então leva mais tempo. É importante a pessoa saber identificar os dois, porque o tipo de tratamento também varia. A intoxicação alimentar, bastante ingestão de água e repouso, manter uma alimentaçãozinha leve. Já a infecção vai precisar muitas vezes de antibiótico terapia, porque é um organismo vivo, né? Então, muitas vezes, por ser mais intenso, por ser mais agressivo, precisa de antibiótico, precisa de medicamento para ter o controle ali. E ninguém está livre de passar por isso. A gente tem um exemplo do Gustavo Lima, que recentemente precisou cancelar um show, ficou internado. Porque ele passou por uma infecção, o negócio foi sério. Foi sério, foi hospitalizado, internado, teve que cancelar shows. Isso aí, isso mostra como a nossa alimentação precisa ser adequada, né? Sim. Então, quem tem uma rotina intensa de shows tem que ter uma alimentação que precisa de acompanhamento, não é porque é artista que não vai passar mal, não vai sofrer o que a gente sofre, e não necessariamente só quem está na praia vai sentir isso na pele. Então, fica esse alerta para quem está em casa. Você falou sobre desidratação, é outro assunto fundamental para a gente abordar aqui no Tudo a Ver, porque com as altas temperaturas, muita exposição ao sol, as pessoas esquecem de consumir água como deveriam, ou às vezes deixam a água de lado porque optam pelos drinks, as bebidas alcoólicas. Então fica esse alerta também. Também, com certeza, é saudável ou não. Mesmo se a pessoa tiver uma intoxicação, uma gastroenterite, tem que manter uma boa ingestão de água, né?
e se hidratar adequadamente no verão por conta da manutenção da temperatura, de energia. As temperaturas aumentam, a gente precisa se hidratar porque a gente perde água, mas a gente perde sais minerais também com o suor, né? E a bebida alcoólica não substitui a hidratação pela água, o suco, o que quer que seja. Agora vamos falar das opções saudáveis. A gente tem muitos alimentos que são ricos em água, frutas. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Ou até mesmo substituições que as pessoas podem fazer nesse período do ano, porque rola muita fritura, muita gordura também nessas praias, né? É interessante a gente pensar em safra, né? Até porque sai mais barato, sai mais em conta. Então, se a gente for pensar num alimento que não é cultivado, que não é desse período do ano, ele vai ter um pouco mais de agrotóxico, porque vai precisar do agrotóxico para germinar, para crescer, florescer, mas em contrapartida, os alimentos de safra, eles têm menos aditivos químicos e eles são mais baratos. Então a gente vai encontrar por um preço melhor, né? Mais acessível. E aí entra o abacaxi, a melancia, que é super rica em água também, o morango, a laranja, tudo isso. Dá pra gente utilizar a fruta natural, in natura, que é mais saudável, ou fazer um suco também, e aí dividir essa ingestão de fruta ao longo do dia. Vai hidratar, tem fibra, vai dar saciedade, a digestão é rápida também, então vai ajudar em todos esses fatores. Agora, o importante é o alimento estar bem fresquinho, né, Paula? O alimento está fresco, né? A intoxicação e a infecção, elas ocorrem por conta de alimento que fica exposto numa temperatura não tão adequada. Então, alimentos frescos evitam essa contaminação. Perfeito. A conservação desse alimento é fundamental. Então, na praia a gente vê muita gente vendendo sanduíche natural, ostra, que é perigosíssimo se a pessoa ingerir por conta dessa temperatura elevada. Exatamente. E camarão, enfim. Então, esse é o alerta fundamental para você que está acompanhando a gente. Muitas pessoas ficam na praia o dia inteiro e acabam optando por esse tipo de alimento, almoçam na praia. Também é importante a gente falar sobre a digestão, né? Já que tem alimentos que são mais pesados. Sim, com certeza. Muito. Eu sempre digo assim, você sabe como esse alimento que é vendido lá é armazenado? Não sabe. Você sabe como é produzido, qual a procedência? Também não sabe. Então, por via das dúvidas, leva a sua fruta, leva o seu alimento que você armazena em casa, que você prepara, né? Em último caso, em última instância, se ficar com fome, se não tiver nenhuma alternativa, procure optar por algo mais natural possível, longe dos condimentos, longe de carne, né? Que você sabe que tem um risco de contaminação maior, que precisa de um maior cuidado para armazenar, para deixar refrigerado numa temperatura adequada. Então, como você não sabe como é armazenado, como é preparado, não sabe a procedência disso, é bom evitar, para não correr o risco de perder as férias. É verdade. Muitos especialistas não recomendam, né, que a pessoa almoce, faça uma refeição e caia no mar. Isso acontece por quê? Cada alimento, ele precisa de uma quantidade de energia do nosso corpo para ser digerido. Frutas, verduras, leguminosas, elas são digeridas com mais facilidade. Alimentos mais gordurosos demandam mais energia do nosso corpo. Então você precisa produzir mais calor interno para digerir aquilo. Então você vai entrar no mar com o sangue todo concentrado no seu aparelho digestivo, fazendo aquela digestão. Pode ser que haja alguma intercorrência, pode ser que não, mas quem vai arriscar, né? Guarde as dicas para tudo correr bem neste verão. Consuma refeições leves e em porções menores ao longo do dia. Lave bem as frutas e verduras antes do consumo. Sempre transporte alimentos em recipientes térmicos ao viajar ou fazer passeios ao ar livre. Primeiro, optar por frutas, legumes, alimentos frescos, né, ao longo do dia, verduras, saladas que são de fácil digestão, que vão dar saciedade, que vão te nutrir, vão fornecer minerais, vitaminas, antioxidantes, tudo aquilo que você perde no suor. Depois, manter uma boa ingestão de água, uma boa ingestão hídrica. Como que eu sei a quantidade de água que eu tenho que beber? Você vai pegar o seu peso, você vai multiplicar por 30. É a quantidade de litros de água que você precisa beber por dia, não só água. Aí entra suco, chá, né? E tomar cuidado com o sol, evitar altas temperaturas, fazer atividade física em horários de pico, né? De intensidade solar, evitar gorduras, frituras, evitar condimentos. É isso. Essa atenção deve ser redobrada especialmente para quem tem crianças e idosos com em casa, certeza, que são mais frágeis, né? Principalmente idosos, que têm ali um sistema imunológico mais comprometido.
onde essas infecções ocorrem de forma mais agressiva, debilitam mais. São pessoas que já têm ali um sistema imune comprometido, baixa massa muscular, então tudo isso compromete o sistema imunológico.